Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Este que é o primeiro vídeo da nossa série Jornada de Imigrantes aqui no Canadá. A nossa intenção é trazer a história de várias pessoas que já estão aqui no país, já passaram pela fase da imigração e que eles vão nos contar como que é a vida aqui no Canadá, como tem sido essa jornada de imigrante aqui no Canadá. E para abrir esse nosso quadro, eu convidei a Clarissa e ela vai contar para nós um pouquinho dessa história. Olá, Clarissa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Lúcia, é um prazer estar aqui, uma honra estar participando desse primeiro capítulo, que eu acho dessas inúmeras histórias que você vai trazer aqui, assim como você vem trazendo no seu Instagram também, é muito legal te acompanhar por lá. Muito obrigada pelo convite, e eu já acho que a gente já pode começar, porque eu acho que as pessoas que estão do outro lado, elas estão muito interessadas em saber como que uma enfermeira veio parar aqui no Exatamente. Canadá, né? Muitas enfermeiras elas entram em contato com a gente perguntando, poxa, como que é a vida de uma enfermeira no Canadá? E talvez elas não conheçam as outras possibilidades, né? E a Clarissa vai trazer um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos voltar lá no começo. Por que você decidiu vir aqui para o Canadá? Bom, eu decidi vir para o Canadá porque o meu marido. Eu vou ter que contar a história dele primeiro. Eu conheci meu marido numa praia no Brasil e ele sempre falou comigo que ele tinha um sonho de ir para o Canadá. Ele teve uma experiência no Canadá prévia, ele tinha vindo aqui, se eu não me engano, em 2013, e a gente se conheceu em 2015. E ele fez aqueles cursos de 3 meses, né, de inglês aqui. E aí ele sempre, desde que ele voltou para o Brasil, ele estava construindo essa história de vir para o Canadá. E a gente acabou se encontrando no meio desse processo dele mesmo de vir para cá. E eu sempre falava com ele, não, o que eu vou fazer no Canadá? Eu já tinha uma carreira no Brasil, eu era funcionária pública, eu tinha 2 empregos, eu trabalhava num grande hospital lá no Brasil, também particular. Assim, eu tinha uma carga horária muito excessiva e tudo, mas eu considerava que eu tinha uma boa carreira que não era a razão de eu largar essa carreira lá. Mas o tempo foi passando e o nosso relacionamento foi construindo também. E eu comecei a ver que eu não tinha condições de crescer mais na minha carreira no Brasil sem me esforçar mais do que eu já estava dando, né? Assim, eu tinha uma carga horária muito excessiva, eu trabalhava. Tinha semanas quando eu trabalhava menos, eu trabalhava 58 horas semanais, e as semanas que eu trabalhava muito, às vezes eu trabalhava 72 horas semanais. E eu não vinha possibilidade de eu encaixar nenhum estudo, nenhum doutorado, nenhum mestrado sem eu descer o nível econômico mesmo. Eu teria que sair de algum emprego para poder fazer isso. Então minha vida ficaria muito difícil. Meu marido, que era meu namorado nessa época, ele morava em outra cidade. Então a gente tinha um gasto de Para locomoção, porque ele facilitar a vinha para vida, me né? ver, eu ia. Exato, para facilitar a vida. Ele morava em São Paulo e eu morava em Belo Horizonte. Então, assim, a gente ainda tinha esse custo de transporte. E aí eu falei assim: olha, o que que eu posso perder se eu parar a minha vida agora e ir para o Canadá? Eu não via nada que eu poderia perder. E como eu já tinha 32 anos nessa época, eu falei: olha, eu acho que o tempo para mim tá passando e eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu entrei realmente numa crise em relação à minha profissão. E aí foi aí que eu decidi vir pro Canadá. Foi meio de sopetão, eu falei com ele um dia, eu falei: ó, lindo, desculpa é o apelido que a gente chama. Eu falei, ô lindo, então tá, vamos tentar. Aí ele falou, então tá. Aí ele tirou o pó do plano e aí a gente É, começou a trabalhar Clarice. nisso. E E é, foi Clarice, eu muito acho que essa rápido. é uma questão que muitos passam antes de vir para cá. É o questionamento em relação à vida profissional. A gente não imagina o quanto que a vida profissional acaba impactando nesse processo. E é por isso que a sua história ela é tão importante para quem está nessa jornada. Não, exatamente assim. E eu trago muito isso lá no meu perfil no Instagram para as pessoas entenderem que, na verdade, quando você sai do Brasil, você separa a sua carreira profissional lá, eu não acredito que você está perdendo muita coisa. Porque se seu plano Canadá der errado, entendeu? E você voltar, pelo menos o inglês você tem. E para o mercado de trabalho do Brasil, se você falar que você teve uma experiência internacional, eles não fazem ideia do mundo que é aqui. Então eles vão considerar, ó, essa pessoa sabe até inglês, porque, né, é o que as pessoas vão pensar. Então, eu tento trazer isso para as pessoas que elas podem fazer, pensando profissionalmente, não acho que elas têm tanto a perder. Principalmente se elas forem funcionários públicos e deles conseguirem tirar a licença, que foi a primeira coisa que eu consegui fazer. Eu tirei a licença sem vencimento, que é um benefício que muitos servidores têm no Brasil. E eu pedi conta só do hospital que eu trabalhava mesmo. Mas eu não fechei a porta, eu falei que eu ia tentar numa missão com meu marido, e aí eu deixei claro pra minha chefe, olha, se acontecer alguma coisa, você vai me receber de volta? Então a gente fechou, deixei essa porta assim, meio
entreaberto foi o que me ajudou a ter segurança para vir, né? Teve alguma reviravolta de plano? Como que foi? Porque eu já conheço a tua Nossa, história, né? Como que foi o processo de imigração de vocês? vamos lá. Então tá. A gente veio com essa proposta, né? Ele ia fazer o PGWP, ele não estava contando que eu ia fazer inglês, a gente não estava contando com nada da minha parte. E eu já vim com o desejo de aprender inglês, pelo menos para eu conseguir trabalhar. Porque eu senti no primeiro mês, né, que eu cheguei aqui, que eu não estava conseguindo emprego. A gente ia nas lojinhas perto de casa, eu estava distribuindo os resumês e tudo, e a gente viu, poxa, tá um pouco difícil de conseguir emprego, não era tanto assim que a gente estava esperando. Aí eu comecei trabalhando na limpeza, num prédio que estava em construção. Eu trabalhei, foi mais ou menos por 5 meses. Quem me contratou foi uma brasileira. Ele falava para mim as unidades que eu tinha que limpar e eu ia. Então, assim, foi muito desafiador nesse início. Eu já vi logo que sem o inglês seria quase impossível até trabalhar em trabalhos que não Isso eram na minha é área, né? extremamente importante de se pontuar. A pessoa ela não faz ideia de como que é a vida no Canadá sem inglês. Não apenas pela questão do trabalho, mas a dependência que você tem no seu cônjuge por causa do idioma. Nossa, Então, essas demais. Eu coisas é sofri. muito, muito, muito importante de serem ditas, justamente para que as pessoas que ainda estão no planejamento, elas pensem, poxa, vou começar a estudar inglês desde já, vou me preparar desde já, para pelo menos eu não sofrer tanto assim no mercado de trabalho, né? A gente não faz ideia como isso atrapalha a nossa saúde mental aqui. A gente não faz ideia. Eu fui uma pessoa que sempre fui muito independente. Eu sempre resolvi minha vida sozinha. E quando eu cheguei aqui no Canadá, essa dependência do meu marido me matava. E assim, eu via que pra ele também era muito difícil, porque as pessoas no Brasil também não fazem ideia como mentalmente fazer um college aqui é muito difícil. Você está usando a outra parte do seu cérebro que estava adormecido lá no Brasil, que agora você está usando como língua principal. Então, assim, é desgastante, é exaustivo. É muito complicado quando você tem alguém que é mais um peso, né? E tinha hora que eu sentia que eu era um peso na canela do meu marido. Toda vez que ele ia andar, ele tinha que me carregar para algum lugar. Então, à medida que eu fui melhorando no inglês, meu marido sempre foi muito sincero comigo, sabe? Ele falou: ah, não, agora eu acho que você dá conta, vai fazer sozinha. Às vezes a gente chegava em algum lugar e a gente precisava de informação, ele falava, você fala. Não, mas eu não sei. Não, você vai falar. Então, assim, foi bom também nesse ponto, porque eu desenvolvi muito a minha independência e isso permitiu com que eu fosse conseguindo outros trabalhos, sabe? Eu acho que foi muito importante isso. Mas dependeu muito de mim, de eu querer fazer as coisas diferentes. Bom, depois de 5 meses trabalhando como cleaner, né, eu tive a oportunidade de trabalhar como cuidadora. Graças à primeira conexão de trabalho que eu fiz. A minha chefe na limpeza, ela foi cuidadora por 10 anos. E aí ela largou o cuidado porque ela achava que a remuneração não era boa e aí ela abriu sua própria empresinha ali de coisas de limpeza, né? E aí ela falou: olha, eu trabalhei numa agência por mais de 10 anos, eu conheço as pessoas, eu consegui uma carreira lá. Se você quiser, eu te indico, você fala tanto que você quer ser cuidadora e tal. Eu tô muito triste de perder que você é muito boa, mas tudo bem, né? Assim, você me ajuda até ficar tantos dias aqui, até eu conseguir alguém, e aí você vai. Aí eu falei, tá. E nessa época já começou a surgir os primeiros casos de Covid, né, no mundo. E aí, o que aconteceu depois é que os profissionais que trabalhavam nos nursing homes, que são os asilos daqui, e na community, que são os pacientes idosos que são independentes, que moram em casa, o profissional que cuidava desses dois pacientes era o mesmo profissional que ia para o asilo, ele ia na casa dos pacientes. E por conta do risco, quando o tempo foi passando, que a gente viu aqueles surtos de Covid nos asilos, o governo proibiu esse profissional dele andar na community. Então, ele tinha que ficar restrito ao asilo. O que aconteceu é que a gente já tinha um leque antes, já tinha um buraco ali de falta de profissional, né, que era suprido por esses profissionais do asilo, e isso ficou gigantesco durante a pandemia. Então, eles começaram a usar os enfermeiros e os profissionais da área da saúde internacionais que estavam aqui para trabalhar como cuidadores, dando um treinamento. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu apliquei para essa vaga, né? Quando ela me indicou, ela só me levou para entrevista. Eu fui para entrevista, aí eu fiz a entrevista por telefone, que nessa época já estava fechada essa questão de ser presencial. E aí a minha chefe me contratou e aí eu comecei o processo. No processo, a gente tinha um treinamento, o treinamento foi mais ou menos de um mês. Eu tive uma semana que foi presencial com outras pessoas que eles estavam treinando junto. E depois tinha um tanto de coisa online que eu tinha que fazer em casa, que foi muito difícil para mim, porque meu nível de inglês não era bom.
Então, eu sofri muito para fazer esse treinamento. Eu não consegui fazer jogado porque isso dependia de como que eu ia cuidar dessas pessoas. Foi aí que eu comecei minha carreira como cuidadora. E aí eu comecei com pouquíssimas horas, porque eles demoram um tempo até saber se você é uma pessoa de confiança para colocar dentro da casa do paciente. E isso as pessoas não entendem também. Porque confiança que é construída, você não compra isso. Não importa se a pessoa te indica. Então, eu passei por esse tempo e aí eu fui conseguindo mais horas, conseguindo mais horas, conseguindo mais horas. E a pandemia foi ficando cada vez pior e eles foram precisando de cada vez mais profissionais. E aí, quando eu vi, eu já estava conseguindo uma quantidade de horas que estava entrando em conflito com o meu outro trabalho que eu tive que ter para conseguir E cumprir as horas também no tentar período. sustentar a casa, né? Exatamente, porque quando eu não tinha muitas horas como cuidadora, eu tive que procurar outra coisa. Foi quando eu comecei a trabalhar na Dolarama. Aí eu fiquei por boa parte da minha vida aqui trabalhando na Dolarama e como cuidadora. Porque a Dolarama tinha a possibilidade de me dar um trabalho que me ajudaria no processo de PGWP, né? A função de key holder é função de supervisor. E aí essa função ela dá ponto pra gente no processo de migração. E esse era o nosso plano. E só para você que está nos ouvindo, olha tudo o que teve que ser traçado para pensar em uma estratégia de imigração. Que às vezes a pessoa pensa, ah, não, vou chegar lá, vou estudar o college, é isso. Não é isso. Né? Tem vários pontos que precisam ser ajustados para você conseguir se encaixar num programa de imigração, mesmo vindo para o Canadá por meio do college. Chegar aqui por college não significa necessariamente que você vai ganhar residência permanente, ainda mais em uma província como Ontário. Ontário. Não, exatamente, exatamente. E Lúcio, que as pessoas elas não entendem, quando você vem aqui, você não vem procurando o seu conforto inicialmente. O seu foco é imigrar. O que você tem que procurar é trabalhos que te dão condição para isso. Esquece o seu conforto. Esquece, né? Eu não tive conforto até eu estar agora nessa função que eu tô. Né? E eu ainda não vivo uma vida confortável. Eu continuo com alguns trabalhos, mas hoje eu consigo ver o resultado de todo esse esforço. Porque a qualidade no Canadá, a qualidade de vida, ela chega aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, vem muito aos pouquinhos, vai pingando ali, né? Não chega como um presente na sua casa e você tem acesso a tudo de uma vez, né? Aí você vai ter acesso à saúde, aí você consegue morar num lugar melhor, aí você consegue comprar um carro, se essa for uma opção para você, porque você mora longe e tudo. Aí você consegue trabalhar num trabalho de segunda a sexta, aí você consegue sobra dinheiro, você consegue viajar, aí você começa a pensar em trocar celular mais frequente. Tudo isso vai aos pouquinhos, né? Perfeito. E depois que você conseguiu se encaixar ali nessa experiência de cuidadora, você estava ali na Dolarama pensando aí numa possibilidade de imigração, houve uma reviravolta aí nessa história. O que aconteceu com vocês? Não, graças a Deus, por conta da pandemia, né, o governo ele lançou um programa de imigração emergencial porque ele viu como que esses trabalhadores que estavam aqui durante a pandemia, era a maioria trabalhadores internacionais, porque boa parte dos canadenses eles pegaram layoff, eles ficaram em casa, né? Tinha essa opção, né? Para quem trabalhava full time, quem estava com medo, teve essa opção. E aí a grande parte dos trabalhadores que cumpriram esse LAC foram os imigrantes. E Né? todo mundo que estava trabalhando durante a pandemia acabou passando por isso. Quem era considerado essential worker, né, os trabalhadores essenciais, eles estavam realmente trabalhando. A pandemia não houve para nós, né? Quem ficou ali, os trabalhadores essenciais, a gente tinha que trabalhar da mesma forma. Assim, a Clarissa foi, eu fui, só que muitos canadenses, aliás, não digo nem apenas os canadenses, né? Muitas pessoas que tinham o direito a conseguir aqueles $2.000 que o governo estava dando, eles ficaram em casa. Então, às vezes, eram trabalhadores que já tinham mais experiência. Opa, eu cumpro os requisitos, por que eu vou ficar me expondo aqui na pandemia? Eu vou ficar em casa. O governo está me pagando $2.000 da mesma forma. Só que, para muitas pessoas que estavam buscando experiência de trabalho para imigrar, não existia essa opção. Se você não tem experiência de trabalho, você não se encaixa no programa de imigração. Para nós, depende se é pandemia ou não. A gente está pensando no nosso programa de imigração. E aí que veio o governo. Um outro ponto Isso. a ser levado em consideração aqui também é que muitas pessoas, muitos imigrantes, eles acabaram voltando para o seu país de origem.
Por quê? Existia aquela questão, poxa, eu tô perdendo um familiar, os meus familiares estão com problema de saúde e eu tô aqui em outro país. Então, muitos internacionais, muitos imigrantes que estavam aqui, residentes temporários, também voltaram para os seus países. Muitos brasileiros voltaram para o Brasil. Então, o mercado de trabalho ficou duramente desfalcado. Quem queria trabalhar na pandemia? Então, quem trabalhou na pandemia, o governo veio com essa iniciativa. Vamos facilitar, entre aspas, né, a imigração para esses trabalhadores que estão aqui trabalhando. Na verdade, ajudando o país, né? Exato, mas a ideia do governo, na verdade, foi segurar essas pessoas. De tanto que os outros estavam, indo embora. Ou estavam ficando em casa recebendo esses $2.000, ou então estavam voltando para os seus países de origem. Então o governo pensou, poxa, esses que estão aqui, que precisam imigrar, vamos tentar segurar. E então eles vieram com essa iniciativa, que se chamou, não era nem um programa de imigração, foi uma política pública. Foi uma política pública, exatamente. Chamada TR to PR Pathway. É a sua residência temporária, o seu caminho da residência temporária para a residência permanente. Né, Clarissa? Perfeito. Não, a Lúcia até deixou mais claro aí que foi realmente o que vocês vão pensar, gente, que às vezes a gente não tem essa ideia no Brasil, o que mantém um Canadá um país forte, um país que dá todos os benefícios, né, que a gente vê hoje, todas as oportunidades, é o trabalho das pessoas também. Então, para a gente conseguir ter esses benefícios, muita gente precisa trabalhar, e aqui a gente não tem uma massa, né, uma quantidade de trabalhadores suficiente. O que faz essa máquina Canadá funcionar é o trabalho mesmo provindo dos imigrantes, da gente brasileiro, indiano, de gente de todo mundo, né? E eles realmente viram que a gente fazia a máquina trabalhar, né? Que o Canadá conseguiu mesmo superar esse processo e conseguiu sair muito bem, com um resultado muito positivo na pandemia. E só um parêntese, esse processo ele foi tão complicado nessa época, eu já trabalhava com pesquisa, eu era assistente de pesquisa desde 2020, era um trabalho que eu fazia voluntário para trabalhar um pouquinho a minha saudade da enfermagem, porque eu não trabalhava na área aqui. Então, a gente até avaliou como que estava sendo. A gente fez uma série de entrevistas, uma das pesquisas que eu participei, para poder saber como que estava sendo para as pessoas que viviam aqui e tinham familiares no Brasil. Como que esse processo estava sendo muito dolorido e por que muitas pessoas voltavam, por que muitas pessoas estavam passando até com... Muita gente sofreu com problema mental mesmo, de saúde mental, de entrar em depressão, de... Foi muito difícil, gente. Entende, imigrante não tem acesso à saúde como os canadenses aqui. Então, a saúde mental dos imigrantes sofreu muito durante esse processo aqui, né? E o trabalho ajudou a gente a lidar com isso, né? Porque a gente ficava com a cabeça ocupada. Mente ocupada, exatamente. Mente ocupada. Não tinha nem tempo de pensar em outra coisa. Porque como estava com falta de trabalhadores numa escala gigantesca, eu não sei quanto a você, né? Mas fazia hora extra, hora extra, hora extra, porque não tinha outro trabalhador. Assim, Lúcia, você pode trabalhar nesse dia? O que eu vou dizer? Não? Você tá ali, você precisa daquele emprego. A gente precisa do dinheiro também. Precisa daquele dinheiro. Então, assim, é claro, como que eu vou dizer não, né? Mas isso tudo é para as pessoas que aceitaram, né? Trabalhar em funções que elas entendiam que aquilo é temporário, gente. Porque as pessoas também precisam entender isso. O que vai fazer você ficar em funções braçais é você. Se você colocar, já aprendi como é que faz isso aqui, já peguei 6 meses, 1 ano de experiência, agora é hora de eu abrir meu olho e ver o que isso aqui pode me levar. Foi isso que eu fui fazendo. E assim você consegue ir mudando de profissão e conseguindo uma qualidade de vida melhor para você. Mas isso vai requerer de você também muita persistência, paciência, inglês, né? Aqui a gente aprende a trabalhar e estudar inglês. Assim, minha vida inteira aqui foi isso, assim, não tem outro caminho, né, Lúcia, se a gente quiser chegar onde a gente quer aqui. Se você quiser perseverar, você vai ter que passar por esse processo. Inglês, 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 e reaprender como que funciona a sua profissão no Canadá, a sua área de trabalho no Canadá. E daí você aplicou para o TR to PR Pathway. Foi em... Que data que foi que você aplicou para o programa? Foi outubro de 2021. E quando que você recebeu a residência permanente? Eu recebi o EcoPA, acho que foi em maio de 2022. E aí depois eu levo um tempinho pra gente poder receber o cartão, né? E aí, nossa, gente. Eu acho que assim, é até difícil de eu falar sobre esse assunto, porque
eu fico muito emocionada. Nossa, acho que foi a minha maior vitória aqui, assim. O jeito que você anda na rua muda, assim. Eu comecei a andar na rua e olhar, agora eu sou parte disso aqui, eu não sou mais convidada. Nossa. Porque essa sensação que a gente tem, né, Lúcia, que a gente foi convidada pra festa, mas a gente tem um tempo. Depois que passa esse tempo, você tem que voltar pra sua casa, porque aqui não é a sua casa. E aí eu lembro, eu trabalhava ainda como cuidadora nessa época, e aí eu trabalhava de patinete, né? Eu não sei se você sabe, mas pra poder conseguir ganhar tempo de um paciente pra outro. E aí eu lembro, eu andando com meu patinete na rua e olhando as árvores, olhando. Sabe assim, eu fiquei deslumbrada. Eu falei, não, agora eu consegui. Se eu conseguir isso, chegando aqui sem inglês, eu consigo qualquer coisa. E uma coisa que a gente tem que falar aqui, né? Antes, o meu marido seria o aplicante principal. E aí, porque o governo lançou esse programa e cobria, né, o Stream Saúde, que eram as pessoas que trabalhavam na área da saúde, eu tive que fazer teste para eficiência de inglês, porque eu era aplicante. Não era tão alto, eu acho que o CLB era 4 nessa época, se eu não me engano. E aí a minha sorte, que eu já estava pensando em fazer o Express Entry, eu já tinha feito o CELPIP, eu já tinha uma professora que eu fazia aula, e eu já tinha conseguido mais de 4. Então, quando o governo lançou esse programa, eu já tinha o meu inglês, a minha proficiência pronta, o que muita gente correu, se tocou e começou a estudar inglês, eu já tinha pronto isso. E eu não sei se você lembra, mas caiu o sistema do IELTS e do CELPIP. Caiu o sistema. Por dias, tinha gente que já estava enlouquecendo, porque não conseguia marcar a prova. Porque o governo, eu lembro de absolutamente tudo, porque eu também apliquei por esse programa. Diferentemente da Clarissa, eu ainda estou esperando até hoje a resposta. Eu apliquei em maio de 2021, nós estamos em janeiro de 2024. E até hoje eu não recebi a resposta do programa. Então foram 90 mil pessoas que aplicaram, né? Aliás, eram 90 mil vagas, né, para esse programa. Então, veja, o governo, assim, tentou abraçar todo mundo e até hoje eles não conseguiram processar todas as aplicações e eu sou uma delas. E eu lembro muito bem. Então foi ali no dia 14 e 15 de abril, quando eles lançaram a notícia e daí as pessoas tentaram, assim, com urgência, né, se cadastrar, se matricular para fazer o teste, e de tantos acessos, caiu o site do IELTS e do CELPIP. Então, quem já tinha feito o teste antes estava, assim, numa tranquilidade absurda, absurda. E eu fiz o teste de inglês porque lá em fevereiro teve aquele sorteio do Express Entry dos 75 pontos. Aí Exatamente. Eu falei, se o governo fizer qualquer outra coisa, eu estarei pronta. Então, a minha dica para você que está nos ouvindo é: não espere a oportunidade bater na sua porta para você estar pronto. Já se prepare desde já. Porque essas pessoas que tentaram fazer o teste, elas passaram por um estado de estresse gigantesco. Acho que demorou quase um mês para restabelecer a ordem ali no site do CELPIP e do IELTS, e muita gente ficava madrugada tentando o site para conseguir um dia para fazer a prova. Então, assim, foi extremamente estressante para muita gente. E felizmente a gente tinha feito o teste antes, estava com tudo organizado para conseguir aplicar. Então, depois que você conseguiu o PR, e parabéns, inclusive, por você ter conquistado o PR, como é a vida após a residência permanente? Porque muita gente acaba ouvindo a história até chegar na parte da residência permanente, né? Então, você já está aí há um tempo como residente permanente e eu quero saber, o que mudou na sua vida? Você falou que até o jeito de andar, ele acaba mudando, não posso dizer por mim ainda, mas diga por ti, como que é a vida após o PR? Qual que foi a importância da residência permanente para você e para sua família? Nossa, eu acho que a residência permanente é liberdade. É liberdade, eu posso ir ver minha família quando eu quiser. Não quando, assim, é claro, né, quando for possível, que a gente se organiza a vida para isso. E assim, pra mim, quando eu vim pro Canadá, o meu maior medo era eu não conseguir ver minha família. E por conta da pandemia, eu fiquei 3 anos aqui. Aqui não tem essa. Se o governo falar, ninguém sai de casa, você não sai de casa. Eu andava como cuidadora, eu andava com uma carta do meu trabalho. Porque se o policial me parasse e ele visse que eu não fosse essential worker, ele me mandava pra casa. Então, assim, era uma coisa que aqui realmente era como se fosse guerra mesmo. Tinha toque de recolher. A gente se organizava para poder ir para o supermercado uma vez no mês.
Então, assim, quando o PR chegou e a pandemia, as coisas já estavam melhorando, eu falei assim, agora eu vou conseguir sentir o Canadá, ver o Canadá, eu não preciso me esforçar mais para conseguir a quantidade de horas, porque eu tinha conseguido a quantidade de horas, eu não preciso ficar nesse trabalho mais. Mas tá, o que que eu vou fazer agora? Porque eu também não tinha ninguém para me guiar nesse ponto, né? Não tem nenhum conteúdo no Instagram que fala assim, oh, depois do PR, o que que você faz, né? E eu conheci as pessoas. É isso, é isso. É exatamente isso. Por isso que eu tive essa ideia de falar assim, poxa, vamos mostrar como que é a vida das pessoas depois também, né? Porque às vezes o objetivo principal é a residência permanente, mas e o depois? Como que fica a sua vida profissional? Porque inúmeras outras portas se abrem para você, né? Como que fica essa questão de viagem para o Brasil? Como que se torna a vida, até em termos de qualidade mesmo, né? Essa Sim. questão de você, opa, eu compro uma casa, eu vou para uma casa melhor, eu vou trocar de carro, eu vou viajar. Então, todas essas questões. Não, e é um momento que a sua saúde mental, por mais que. Porque assim, quando a gente tava no turbilhão da pandemia, a gente trabalhava, quando tinha tempo pra descansar, que a gente não podia sair de casa, a gente dormia, né? A gente só vivia nisso. E aí, quando eu consegui o PR, foi mais ou menos naquele tempo também que a pandemia já estava melhorando. E assim, eu vivi um cansaço gigantesco. E eu já via que eu não queria trabalhar como cuidadora por muito tempo. E diante da falta de saber o que eu poderia fazer, eu comecei a buscar por eu mesmo. Comecei a pesquisar na internet, posições que eu poderia trabalhar. E aí muita gente começou a falar para mim, Clarice, você não vai conseguir trabalhar no hospital se você não for enfermeira ou se você não tiver o certificado de PSW. E aí, nessa época, a organização de PSWs aqui de Ontário, ela estava assegurando que os enfermeiros que trabalharam aqui e outros profissionais que trabalharam aqui como PSW durante a pandemia ou como Home Support Worker, eles estavam dando uma carteirinha pra gente falando, olha, vocês são PSW, porque vocês tiveram esse tempo de experiência. Então, isso vai ter uns documentos que eu utilizei quando eu apliquei para uma vaga no hospital. Por mais que isso não era exigido, porque não era dos requerimentos, isso mostrava que eu tinha experiência com a saúde numa situação de caos. Então, eu comecei a procurar vagas, e eu chegando nesse ponto que eu consegui a minha vaga no hospital, eu consegui essa vaga depois de aplicar 6 meses. Eu apliquei 6 meses. Todas as vezes que a vaga saía, eu aplicava. E como que eu selecionei essa vaga, né? Todas as vagas que eu estava olhando no hospital, eu olhava que não exigiam o certificado de PSW ou que não exigia que eu fosse enfermeira para isso. E aí eu achei uma função que era trabalhar como maqueira. Eles chamam aqui de hospital assistant ou porter. E aí eu apliquei para essa vaga e comecei a aplicar assim, todo mês que ela saía, que era uma vaga que aparecia sempre. Toda vez que ela saía eu aplicava, porque a vaga era permanente e era casual. Então, assim, permanente, eu já tinha o PR. Porque isso que eu tava querendo também. Um trabalho que fosse uma vaga permanente, num setor que eu pudesse crescer. Então, eu falei, se eu entrar no hospital, eu consigo crescer lá. Eu precisava entrar. Aí eu consegui, fui chamada para entrevista. E aí nessa época eu já estava desistindo, porque eu já tinha aplicado por 6 meses. E como eu e meu marido, a gente já tinha conseguido imigrar, a gente já viu que o trabalho não era uma coisa tão difícil pra gente conseguir aqui. A gente estava aberto a trabalhar em qualquer área. A gente decidiu, vamos pro Brasil, a gente precisa ir pro Brasil. A gente tá com muita saudade, a gente tá muito homesick, que é o que a gente fala aqui. É muito triste, a gente nem tava conseguindo aproveitar tanto essa questão do PR sem estar com a família. Então a gente marcou uma viagem pra gente ficar um mês no Brasil. E nessa época o governo estava dando benefício também do layoff, né, das pessoas ficarem mais tempo, porque eles viram que os trabalhadores que moravam fora que eram imigrantes, eles precisavam de tempo para ir para casa, para curtir a família, para curar, né? Porque eles estavam mesmo sofrendo, né? A saúde mental estava muito abalada. E aí, uma semana quase, não foi uma semana, poucos dias, assim, sei lá, uns 20 dias antes de eu ir pro Brasil, eu recebi a ligação do hospital me chamando para uma entrevista em pessoa. In person, né? Aí eu fui lá, fiz a entrevista, consegui o trabalho, pra resumir. E aí, quando eu consegui o trabalho, meu chefe, tá, então você vai começar nesse dia de agosto. Eu falei, eu não posso, eu tô indo pro Brasil. E eu já tinha falado no meu processo de contratação que eu tinha muito interesse, mas essa data já estava marcada. E aí meu chefe falou, sem problema, eu te espero então no próximo mês. Quando que fica bom pra você? Quando que fica bom? Olha só. E aí, eu Outra fui pro realidade. Brasil. Nossa, eu fui pro Brasil, gente. Com PR, com meu próximo emprego garantido. O que virou férias no meu trabalho virou o tempo que eu tinha que pagar para poder sair, né, em good stand, que isso a gente tem que fazer aqui também, por mais que você desempenhe uma função que você não goste,
que não é o que você sonhou, você vai pular para outra função, tenha certeza que você não fecha aquela porta, né? Porque E você foi isso que eu nunca fiz, sabe o dia sabe? de amanhã. Você nunca É, sabe. e você não sabe, as pessoas aqui, elas são totalmente conectadas. Networking. Totalmente. Networking. Rede de contatos. Grava essa palavra do fundo do seu coração. Tem vídeo aqui no canal só sobre isso. Você não faz ideia de como funciona esse sistema aqui no Canadá. Muitas pessoas às vezes perdem oportunidades por não entender a lógica da rede de contatos aqui no Canadá. É. Não, a minha chefe, quando eu trabalhava como cleaner, ela foi a minha referência para trabalhar como cuidadora, a única referência que eu tinha. Eles pediram 3, eu falei, eu não tenho. Eu tenho ela e tem a professora que eu faço pesquisa voluntário, mas assim, eu não tenho. E foram essas pessoas que eles falaram, tá, vamos ver como que você é, porque nós estamos no desespero. E aí, depois que eu fui pro hospital, quem foi minha referência foi a agência que eu trabalhava de cuidadora. Então, agora eu já tenho uma rede muito grande. Agora, depois de 4 anos, eu tenho opções. Eu posso ver quais são as pessoas diante da vaga que eu vou aplicar, se eu for aplicar para outra vaga, quem que eu posso usar estrategicamente para me usar de referência. Então, assim, isso graças a. Eu sempre levei muito a sério tudo que eu fiz. Quando eu trabalhei na Dollarama, eu levava a sério meu trabalho. Quando eu trabalhei de clean, eu levava a sério meu trabalho. Sempre fui pontual, sempre tentei fazer o que era pedido para eu fazer. Entendeu? O que a gente tem que entender é, se você opta por trabalhar em qualquer função, você que escolheu. Então, o que você vai fazer lá depende de você. Você pode sujar seu nome, entendeu? E isso pode fechar sua porta aqui para um próximo passo no Canadá, que é a realidade. Exatamente, exatamente. E hoje, depois de toda essa história, você está feliz aqui no país? Sinceramente, assim, eu cheguei num ponto que eu nem esperava e eu nem sou enfermeira aqui. Quando eu formei lá em 2013, eu achei que a minha vida, o meu sonho era ser enfermeira. E assim, o Canadá me mostrou tantas possibilidades que é tão engraçado agora que talvez ser enfermeira pra mim hum, não tem mais o peso, entendeu? Não, não é tão importante. E é uma parte que eu já concluí, eu já estudei, então assim, ajuda, mas não é o que me define aqui mais. E eu tô muito feliz trabalhando na função que eu trabalho agora. Depois que eu comecei a trabalhar como maqueira no hospital, depois de 9 meses, eu apliquei para essa função. Eles chamam Neurophysiology Technologies. É um nome grandão, mas basicamente eu faço eletroencefalograma em pacientes que estão internados, em pacientes que são marcados pelo HIP, e eu ajudo os médicos a fazer o diagnóstico de crise convulsiva. Então, hoje a minha função, eu sou uma assistente dos médicos, né? Se você falando no brasileirês, né? Eu sou assistente dos médicos. E a relação de trabalho é totalmente saudável, é totalmente. Eu não tenho o que falar, eu sinto que eu sou querida, eu sinto que o meu trabalho importa. Assim, eu não consigo explicar, sabe? E Assim, você é útil. é útil, é O senso de isso. utilidade. Senso de utilidade. Exatamente, exatamente. E a gente, quando a gente vem do Brasil, a gente não faz ideia quando a gente deseja se sentir útil. Porque eu no Brasil, como enfermeira, eu me sentia inútil. De verdade pro sistema. Eu Desvalorizada. era totalmente desvalorizada. Uhum. Em alguns cenários eu sentia um pouco de valorização, mas tinha sempre alguém que fazia questão de mostrar como o meu trabalho era disponível. Era disponível, não, não era útil. Sempre tem outro que vai te repor, né? Porque tem Exatamente, tantas pessoas exatamente. formadas nessa área, né? A concorrência ela é tão grande, tão desleal, que às vezes o seu trabalho não tem significância, como aqui no Canadá. E o valor do trabalho que você põe às mãos, o trabalho que não é só de office, aqui é muito valorizado, porque não é um trabalho que o canadense, nascido aqui de forma geral, tem o desejo de trabalhar. Porque essa fase toda ele já passou. Ele já começa a vida dele com PR. Então, as portas para quem nasce aqui é diferente das portas de quem vem aqui. A gente tem quase que construir uma casa, assim, nesse sentido, né? A gente começa pondo tijolinho, aí põe o cimento, aí põe a janela, e por enquanto o piso tá ali, né, de chão batido, a gente vai pôr o piso. Não, então a gente vai construindo uma carreira, e para isso demora. E depois que você imigra, você tem que entender que aí agora a vida começou para você.
E o que você vai fazer dali pra frente, os trabalhos que você vai conseguir vai depender de você se dedicar ao inglês, de você buscar as outras opções. Independente se não tiver ninguém te falando nada, porque eu não tinha ninguém pra me contar. Eu não sou mais especial que ninguém, né, Lúcia? Eu acredito que você também pensa do mesmo jeito. A única diferença, talvez, entre nós e essas pessoas que ainda estão em funções que elas não gostam aqui no Canadá, porque eu espero que esse vídeo chegue para elas, foi a nossa decisão de se dedicar ao inglês e se esforçar, de achar outros caminhos. Eu nunca desisti. Essa entrevista que eu fiz para essa função, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu falei no final da entrevista, eu falei, eu sei que as exigências que vocês querem eu não cumpri todas elas ainda. Eu estou nesse processo, mas eu quero que vocês saibam que eu estou me esforçando para chegar lá. E que se eu não for aprovada, eu gostaria nesse momento que você me falasse o que eu preciso fazer para eu ser o candidato para essa vaga. Porque é lá que eu quero chegar, mas não tem ninguém para me ensinar o caminho. Eu tô tentando por mim mesma. E aí a pessoa, né, o meu chefe que tava me entrevistando, ele falou, continua estudando, continua fazendo o que você tá fazendo, que isso é a chave para você conseguir cargos como esse. E depois que eu entrei, que eu consegui essa vaga, a minha supervisora falou que quando eu saí, ela até ela arrepiou, ela falou assim, nossa, ela não sabe, mas sabe, sei lá, eu acho que essa menina tá querendo trabalhar duro. E ela tem postura, né? Ela tem postura, exatamente. Então ela falou assim, eu acho que eu vou escolher essa menina, eu acho que é ela que eu vou ter que escolher. E hoje Tá eu sei vendo? que foram 6 candidatos. 6 candidatos. E eu consegui a vaga entre os 6. Nossa. E assim, eu sou super grata. Outra coisa que é muito importante, né, Lúcia, é a gente ser grata e humble. Você tem que ser humilde de falar, eu não sei, eu nunca trabalhei na saúde aqui no Canadá, por mais que eu sei isso no Brasil, como que é aqui? Eu sempre pergunto pra minha supervisora, como que eu tenho que fazer aqui? É isso tá certo? Se eu fizer desse jeito, tá ok? O que você acha? Até depois do treinamento, ela às vezes até ri de mim, ela falou, não, Clarissa, tá tudo certo, você tá fazendo certo. Entendeu? Porque a gente tem que ter essa preocupação. Porque é outra realidade. É outra realidade. Pois é. E olha só onde você chegou. Olhando para trás da data que você chegou no Canadá, toda essa jornada que você percorreu, essa jornada de imigrante que você percorreu, e passou por coisas que ninguém sequer poderia imaginar que aconteceriam. E hoje você está aqui, dizendo que você está muito grata, muito feliz com a sua vida aqui no Canadá. Sim, eu só tenho que agradecer. Tudo que vier agora, eu sei que é possível de conseguir, porque isso é o que o processo faz com a gente também, né, Lúcia? A gente começa a acreditar na gente. Sim. Poxa, olha o que eu consegui. Será que eu não vou conseguir um trabalho na área? Eu consegui imigrar para o Canadá. O que muita gente fala que é tipo um sonho. Eu consegui, eu tenho meu green card. Será que termina aqui? Sabe? Então, eu quero que as pessoas ficam com essa inquietude. É isso que eu falo muito no meu Instagram. E eu vejo que você também faz esse papel. E hoje, depois desse vídeo, eu quero que as pessoas elas pensam e reflitam. Olha, será que realmente acabou pra mim com o PR? Até quem já conseguiu PR? Será que acabou pra mim? Será que eu tenho que ficar fazendo funções que eu não me sinto tão bem, coisas que eu gostaria de fazer? Eu nem procuro saber mais, eu só sigo minha rotina, acordo super cedo, tenho esse trabalho que às vezes me deixa muito cansado fisicamente. Mas eu queria fazer outra coisa. Não desiste, não desiste, você consegue. É exatamente isso. É que a gente percebe que muitas pessoas, mesmo depois do PR, assim, ela não encontrou ainda o lugar dela. Então, que essas histórias sejam um incentivo para você, né? Você que está nessa fase, que você veja que depois do PR também tem outra jornada que pode ser seguida. E eu gostaria de te agradecer por você ter aberto aí o seu coração para contar a sua história para nós e certamente ela vai ser extremamente útil, não apenas para quem é enfermeiro, mas para várias outras áreas profissionais, né? Porque a sua história certamente foi uma luz para muitas pessoas, justamente por essa questão. Veja as outras possibilidades. Quem sabe a sua felicidade esteja ali. E não ir somente, eu só vou para o Canadá se for para trabalhar nessa área específica. Às vezes você nem conhece as outras possibilidades e o que elas podem trazer para você. Não, com certeza, com certeza. E eu vou, assim, eu quero que as pessoas saibam também que o Canadá é um mundo que você não sabe ainda. Se você ainda tá no Brasil, você não sabe do que tem aqui. Eu não fazia ideia desse mundo. Eu não fazia ideia quando eu tava no Brasil que eu poderia trabalhar com ID, com eletroencefalograma. Então, vem pro Canadá, mas vem com a sua cabeça aberta. Isso vai
ser crucial para você ter qualidade de vida aqui. Clarissa, muito obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Ai, foi um prazer. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite da Lúcia. E, gente, se vocês tiverem interesse de saber como que funciona a saúde no Canadá, quais são as possibilidades para vocês podem entrar no meu perfil no Instagram, chama Cuidando no Canadá. Eu compartilho nos stories a minha rotina e sempre eu tô postando coisas para vocês saberem o que que é preciso para você entrar na saúde do Canadá e quais funções você pode trabalhar sem validar o seu diploma ainda. Então, às vezes, você está no processo de validação de diploma e você tem possibilidades ainda de encontrar aquele trabalho que vai te dar flexibilidade e tranquilidade para você se dedicar ao seu processo de validação. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada de imigrante da Clarissa. Ela nos mostrou várias possibilidades, todo o caminho que ela acabou percorrendo aqui no Canadá. Desejo que esse vídeo tenha sido útil para você e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva por aqui, tem um botão aqui embaixo, basta você clicar que você estará inscrito no canal e se você clicar no sininho, você vai receber um alerta sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!